Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aula do nono ano de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, China, Japão e tigres asiáticos. Sejam todas e todas bem-vindos, continuem se cuidando em casa. Bem, o tema de hoje diz respeito a três elementos muito importantes de se compreender o continente asiático. Então, no encontro de hoje, nós vamos falar a respeito de todos eles. Mas para compreendê-los, é preciso entender, em primeiro lugar, qual é a relação, por exemplo, entre China e Japão e os tigres asiáticos. Quais são os seus principais objetivos e quem realmente tem seus investimentos. Vamos lá? Mas antes da gente se aprofundar nessa discussão, é preciso falar que cada um dos países que compõem os tigres asiáticos, que são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, eles mantêm uma relação de questões econômicas, culturais bem específicas, porém se relacionam com outros países de forma bem importante, como o caso do Japão. Dentro dessa relação, a gente precisa se aprofundar a respeito da participação do Japão com relação aos tigres asiáticos. Os países que compõem os tigres asiáticos, eles são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. A partir da década de 1970, eles alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico, em razão da agressividade administrativa e da localização desses países, eles receberam essa denominação de tigres asiáticos. Bem, qual seria a relação do Japão com eles? Bem, esses países que foram considerados tigres asiáticos, bem como o Japão, obtiveram um grande crescimento após investimentos. Estes se aproveitaram do dinheiro e também de investimentos externos pós Segunda Guerra Mundial para realizar investimentos em áreas importantes, educação principalmente. E tudo isso permitiu que a mão de obra fosse mais qualificada. Além disso, empresas desses países estão espalhadas por variados lugares do planeta. Há uma relevância importantíssima dos tigres asiáticos para a economia mundial, uma vez que os tigres asiáticos alcançaram o desenvolvimento de um modelo econômico exportador. Com isso, esses territórios e nações produzem todo tipo de produto para exportar a países industrializados. O consumo doméstico foi amplamente desestimulado por altas tarifas governamentais. Então, existem relações que permitem e têm pontos positivos e pontos negativos dentro do contexto de cada um desses países. Bem, mas esse processo ele não se deu da noite para o dia. Quem recebeu primeiramente investimentos financeiros ocidentais foi o Japão, lá nos idos de 1940. Porém, de forma tardia, outros países, como eu já mencionei para vocês, que compõem os tigres asiáticos, né, que aí são Hong Kong, né? Nós vamos ter a Singapura, a Coreia do Norte, Taiwan. A partir da década de 1970, eles passaram por um acelerado crescimento econômico devido a investimentos provenientes do Japão e dos Estados Unidos. Se a gente for perceber, né, nos grandes aglomerados urbanos desses países, existe uma concentração, uma paisagem bem high-tech, digamos assim, bem moderna. Mas isso não significa que todos os espaços assim o são, tá certo? Então vamos entender como é que começou ou se estimulou a retomada da prosperidade do Japão. Foi a partir da segunda metade do século XIX que o Japão ele se caracterizou por ser ou por ter tido uma fase mais moderna, industrial, e aí eles reproduziam modelos de produção europeus. Daí, observou-se que se fazia necessário observar as condições locais para que se pudesse estimular o próprio comércio local e as indústrias nacionais japonesas, por exemplo. Então, houve um objetivo de promover um desenvolvimento econômico e para que isso pudesse ser feito, se fizeram necessárias
obras infraestruturais que permitissem com que o Japão pudesse se diferenciar de outros países. Mas qual era a grande barreira? Era a dificuldade ou limitação de recursos naturais para isso. Saibamos que o Japão ele é um país insular. Daí, observou-se que ocorreu, né? Esse próprio processo ele causou uma série digamos assim, de dificuldades, ou mesmo permitiu, por essas dificuldades, a necessidade de se relacionar com outros países. Enfim, o que isso resultou? Isso resultou em um grande processo de modernização, mesmo que tardia, mas com investimentos bem assegurados em áreas essenciais, que foram educação, saúde e infraestrutura. A gente precisa compreender que o Japão ele passou por uma série de transformações radicais. Saibamos que o Japão ele sofreu bastante durante a Segunda Guerra Mundial e a maior parte dessas infraestruturas dos países foram danificadas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão, que saiu derrotado, ele optou para olhar mais para si e através desse olhar para si ele se potencializou. Então, pós Segunda Guerra Mundial, ocorreram uma série de investimentos. Porém, a forma como se pensou em como esses investimentos poderiam ser realizados pôde proporcionar ao próprio Japão se diferenciar de outros países, potencializando ainda mais a sua economia. Claro, isso não abrindo mão das relações sociais que lá existiam, eles não negaram a sua cultura, eles investiram em educação, em saúde, habitação, tudo com muita qualidade. Observando-se todo esse processo, o Japão ele iniciou, pós Segunda Guerra Mundial, um rápido processo de reconstrução apoiado financeiramente pelos Estados Unidos através de um plano econômico chamado Plano Marshall. Então, o desenvolvimento e seu modelo, ele voltou-se aos interesses do Ocidente e o nível de industrialização aumentou de modo significativo. Tudo isso, lembrem-se, graças a investimentos relacionados à educação, a uma educação libertadora, uma educação que pudesse contribuir para um processo de reconstrução do país. Então, o desenvolvimento das indústrias de base e do parque industrial japonês, ao se diversificar, ou seja, não ficar somente produzindo o mesmo tipo de produto ou ofertando o mesmo tipo de serviço, pôde proporcionar a produção de bens de consumo altamente tecnológicos e de elevado valor econômico. Então, as características culturais japonesas, como disciplina, valorização do trabalho, tudo isso foi incorporado a esse processo de reconstrução econômica do país. Esse é o exemplo do sucesso. Então, atualmente, o Japão ele apresenta um dos mais altos índices de desenvolvimento humano, situando-se no grupo dos países com melhor qualidade de vida, se não uma das mais elevadas. E aí a gente pode observar que a própria paisagem ela vai estar denunciando muito disso. Ao mesmo tempo que nós temos um país muito cosmopolita, com seu parque industrial crescente pós Segunda Guerra Mundial, os japoneses eles ainda mantêm tradições existentes até os dias atuais. Um exemplo disso é o tradicional cerimonial, sobre a flor da cerejeira quando ela brota. Ou a cerejeira ela flora, na verdade. Daí, se a gente for observar, o Japão ele possui uma divisão política muito bem estabelecida. Então, o Japão ele é um arquipélago formado por diversas ilhas que está localizado no Oceano Pacífico. Ao lado leste, nós vamos ter China, Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. As maiores ilhas do Japão são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Nós temos características físicas desse território que ajudam a explicar essas particularidades, onde estão concentradas a maior parte da população
também vai corresponder à concentração de indústrias. Então, o arquipélago japonês ele está localizado em uma área de forte atividade geológica. Então, existem encontros de 3 diferentes placas tectônicas. Por isso, existem diversos terremotos, atividades vulcânicas. Tudo isso é comum, mas graças ao elevado entendimento e investimento em educação, eles podem sobreviver a esses intempéries, né? Porém, a gente não pode esquecer que o Japão ele depende bastante de outros países. Por quê? Porque ele não possui reservas minerais e de fósseis, né? Como petróleo, gás. Então, muito do que o Japão precisa está em outros países. Então, 90% desses insumos eles são adquiridos de outros países, através de tratados econômicos que fazem com que esses processos se tornem benéficos ao Japão e também a outros países. Um país, né, como o Brasil, ele se relaciona com o Japão através, né, das relações que envolvem, no caso brasileiro, a exportação de ferro, bauxita, né? Já no caso do Oriente Médio, por exemplo, o Oriente Médio vai exportar petróleo para o Japão. Então, todos esses processos de comercialização e trocas é benéfico ao Japão e aos outros países. E tudo isso sem precisar de guerras ou outros tipos de conflitos. Então, o Japão, por ele realizar importação, ou seja, ele trazer produtos de outros países para dentro de si, quando eu digo matéria-prima, na verdade, ele consegue produzir diversos tipos de materiais eletrônicos, maquinários, robôs, enfim. E por ele ser produtor de materiais eletrônicos, né, mercadorias das mais diversas, ele é um gigante exportador. No caso do setor primário, é preciso se mencionar o cultivo do arroz, né? E aí, do arroz, o japonês ele vai aproveitar o máximo que ele pode. Daí nós temos bebidas, o arroz para consumo, enfim. E a pesca, né? Ela é, na verdade, digamos assim, muito abundante ao longo de todo o litoral do país. As áreas agricultáveis elas são muito pequenas, porque além de insular, o Japão ele possui muitas áreas montanhosas, o que dificulta, né, a produção de uma diversidade de alimentos. É preciso se mencionar que o Japão ele é um dos países mais densamente povoados e o território ele é muito pequeno. E aí a gente precisa mencionar que a região metropolitana da capital do Japão, Tóquio, mais especificamente na ilha de Honshu, nós vamos ter uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, cerca de 36,6 milhões de pessoas. Então há uma grande pressão populacional dos centros urbanos e tudo isso gera necessidade da ampliação de áreas residenciais. E aí eles buscam várias soluções, como aterros nas áreas marítimas, enfim, ou também a verticalização, ou seja, a construção de grandes arranha-céus habitacionais para que as pessoas possam residir. No que diz respeito à mobilidade urbana, é preciso falar do exemplar e mais complexo sistema de transportes do mundo. É um dos mais modernos. E as redes são tão complexas, com estações espalhadas por toda a cidade, mas que apresentam uma ótima qualidade. E tudo isso, né, evidencia um alto grau de organização social. Embora saibamos que também existem, sim, outros tipos de problemas, como desigualdade socioespacial, sim. Nem tudo são flores no Japão, tá certo, povo? Daí a gente retorna ao tema principal, que eu comecei de trás para frente quase, né? Sobre os tigres asiáticos. E aí novamente afirmo, né?
que alguns países do Sudeste Asiático eles deram um salto econômico a partir de 1970. E aí nós temos os países que compõem os tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. E esse modelo de desenvolvimento ele foi baseado na exportação de produtos industrializados. E tudo isso permitiu com que os tigres asiáticos passassem a exercer uma grande influência no mercado mundial. Uma questão muito importante a se mencionar é que graças a esse repensar a sociedade e os problemas que eles viveram pós Segunda Guerra Mundial, então esses países eles passaram, né, por uma série de transformações. Então os grandes investimentos puderam proporcionar todo esse sucesso econômico, ok? E aí se buscou uma grande diversidade industrial, permitindo a exportação de variados produtos diferenciados, que vamos compreender a partir das seguintes áreas: setor automotivo, setor eletroeletrônico, alimentício, de vestuário e de brinquedos. Eu acho que eu já mencionei para vocês, né, que tem uma abertura proibida dos Simpsons. E aí ele vai denunciar esse processo, né? Que ao mesmo tempo que há um grande desenvolvimento econômico, nós vamos ter problemas nas relações de trabalho também, né? E para finalizar, nós vamos falar sobre os antigos e novos tigres asiáticos. Com o modelo industrial exportador aplicado inicialmente, desenvolveram-se os tigres asiáticos. Mas aí é preciso mencionar que os novos tigres eles também passaram tardiamente a terem processos de industrialização que são e estão fortemente ligados ao setor primário. Quais são esses países que estão passando por essas transformações? Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. E aí a gente observa que esses chamados novos tigres asiáticos possuem indicadores sociais inferiores aos antigos tigres asiáticos que a gente já falou anteriormente. Então, quem é que anda investindo nesses países que eu mencionei para vocês agora? Que andam investindo fortemente sua estrutura econômica nos setores primários. É o Japão. E esse país, o Japão, ele, de certa forma, ele também vai enfrentar a concorrência desses países que estão em uma certa ascensão. Então, a gente pode observar muito bem o caminho principal para que se pudesse desenvolver todo esse processo foi através da educação. Meu muito obrigado. E aí eu vou recomendar para vocês a atividade da página 188, que vai estar falando a respeito de China, Japão e tigres asiáticos. Perguntas e respostas que vocês vão encontrar no livro didático. Um forte abraço e se cuidem.